Fala pessoal, aqui é o Mário Vergara trazendo mais uma mini aula de inglês com mais uma estrutura aqui para vocês. Hoje trago para vocês a seguinte estrutura, I was going to, estrutura muito usada no inglês que você tem que saber. Lembrando mais uma vez, o propósito aqui dessas aulas não é você aprender a gramática do inglês, o como e o quando se usa, mas sim aprender uma estrutura, um pedaço da língua que você pode aprender rapidamente e usar. Não usar no sentido de entender quando alguém usar, quando você vê um norte-americano, vê um seriado, vê qualquer coisa, alguém falar essa estrutura, na hora você entender, sem pensar, sem traduzir, entender diretamente em inglês, e você também ser capaz de usar essa estrutura quando você quiser, tá? I was going to, se a gente for traduzir isso aqui, né, ao pé da letra, seria uma coisa mais ou menos como assim, eu estava indo para, né, porque I was, então eu estava ou eu era, going to, indo para, mas não é eu estava indo para, eu era indo para, essa estrutura, esse I was going to, quer dizer eu ia, tananana, eu ia fazer aquilo, eu ia estudar, eu ia correr, eu ia, esse eu ia é o I was going to. Estrutura muito, muito útil. Vamos dar uma olhada aqui em 4 exemplos usando I was going to e depois, como sempre, no final aqui da mini aula, vocês vão ter acesso ao material completo de estudos com direito a download de PDF, download dos MP3 e tudo mais aí para você fazer um estudo super completo da expressão. Vamos lá. Exemplos então usando I was going to. Primeiro este aqui que está na tela, tá? I was going to do that, but I gave up. Então, muito simples, eu ia, ó, I was going to, eu ia, I was going to do, então do é fazer, that é isso, então eu ia fazer isso, né? I was going to do that, but I gave up, né? E aí você fala, but I gave up, mas eu desistir, tá? To give up, que tem um phrasal verb, give up, é desistir, tá no passado, gave up, tá? O importante aqui é só você pegar as estruturas e a frase inteira como um todo. A frase inteira como um todo é engraçado, né? Mas tudo bem. I was going to do that. Você vai falar tudo junto, assim, ó. I was going to do that, but I gave up. Também tudo junto. But I gave up. Esse foi o primeiro exemplo. Segundo exemplo, aqui, ó. She was going to tell me something nobody else knew. She was going to tell me something nobody else knew. Ela ia me contar. Então a primeira parte é ela ia me contar. She was going to tell me. Ela ia tell me é me contar. Então ela ia me contar. E aí o que ela ia te contar? Something, algo, né? Alguma coisa. Nobody else knew. Esse nobody else é tipo ninguém mais knew, sabia. Então something nobody else knew. Outra estrutura é algo que ninguém mais sabia. E aí a frase inteira, que essa frase você não vai ter uma pausa na hora de falar, você fala ela toda de uma vez, então você fala she was going to tell me something nobody else knew. You know, she was going to tell me something nobody else knew. Pode ter uma pequena pausa ali, she was going to tell me something nobody else knew, mas normalmente vai sair direto. She was going to tell me something nobody else knew. Ela ia me contar algo que ninguém mais sabia. Vamos então agora para o terceiro exemplo, subindo aqui a tela. Esta aqui, frasezinha também comprida. Jane said Sam was going to bring his sister with him, but he came alone. De novo, Jane said Sam was going to bring his sister with him, but he came alone. Então, primeira parte, Jane said, né? A Jane disse que o Sam was going to bring his sister with him, que ele ia trazer, então o Sam was going to, o Sam ia bring, trazer his sister, a irmã dele, with him, com ele. Jane said Sam was going to bring his sister with him. A Jane disse que o Sam ia trazer a irmã dele com ele. But he came alone. Mas ele veio sozinho. Esse but he came alone, você vai falar tudo junto. But he came alone. Esse but he, sai but he came alone. Então, but he came alone. Jane said Sam was going to bring his sister with him, but he came alone. Entendido? Último exemplo da mini aula de hoje. Deixa eu subir aqui a tela, para vocês conseguirem ver bem. Ok? Esse aqui tem uma pequena variação, porque é o seguinte, né? Vocês viram que todos era was, né? Então era I was, né? She was, he was, Sam was. Quando você for usar, tá? You ou we, você não vai falar you was, né? Porque tá errado, nem we was. Tá errado também. Você vai falar we were, não, you were e you were. Então aqui, ó, tá? Porque o verbo muda, tá? Isso aqui é o verbo to be, tá? Quando for I, no passado, I was, she was, he was, Sam was, porque o Sam é o he. Quando for you, you were. Quando for we were. Pra they também, né? Eles. Você não vai falar
They was não existe, they were, ok? They were. Então essa última frase aqui segue essa regrinha. Então, I knew you were not going to go to the party, né? I knew you were not going to go to the party. Eu sabia que você não ia ir na festa. Então, I knew eu sabia, I knew. You were not going to go, né? You were not going to go. Você, então esse you were not, ó, tá no negativo aqui. You were not going to, você não ia, né? Você não ia go, você não ia ir. Então eu sabia que você não ia ir, né? A gente fala, eu sabia que você não ia, tá? É a mesma coisa, eu sabia que você não ia, eu sabia que você não ia ir, né? Sabia que você não ia ir na festa, né? Aquele que a gente fala. Ou sabia que você não ia na festa, tá? Tradução, como você traduz não importa, o que importa é o sentido que, né, entender o sentido da frase. Então, I knew you're not going to go to the party. Eu sabia que você não ia ir ou que você não ia na festa ou para a festa. E com isso a gente termina mais essa nossa mini aula, tá? Da expressão I was going to, lembrando, né? Não esquece que quando for I é I was going to, quando for she was going to, quando for he was going to, quando for alguém é Sam was going to, mas for you were going to, se for we were going to, se for they were going to. E para terminar essa aula, como sempre, aqui na descrição desse vídeo você vai ter um link de acesso ao material completo de estudos com mais exemplos, mais frases, mais exemplos, mais traduções, arquivos em PDF, arquivos em MP3, tudo aí para você baixar para o seu computador e fazer um super estudo dessa expressão. Para terminar, se você gostou do vídeo, tá vendo no YouTube, não esquece de dar um gostei e principalmente se inscrever no nosso canal para acompanhar mais mini aulas, mais dicas de inglês. Se você tá vendo no Facebook, não esquece de dar um like, um share, né, um curtir e um compartilhar e também dar um like, um curtir, um seguir na nossa fanpage que todo dia é atualizada com conteúdos de inglês aí pra você turbinar, bombar o seu inglês. Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço, bons estudos e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!